Bom dia, galerinha! Sejam bem-vindos ao Aprendendo História com a Prof. Marci. E hoje nós vamos falar desse personagem icônico da história do nosso país, que foi Getúlio Vargas. E, é claro, da Era Vargas, período da história do nosso país que se estendeu de 1930 até 1945 e foi dividido em três partes, sendo elas o governo provisório, o governo constitucional e o período do Estado Novo. Para que esse nosso vídeo não fique muito extenso e cansativo, eu vou dividi-lo em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou falar da Revolução de 1930 e do governo provisório, e no segundo vídeo eu vou abordar as questões referentes ao governo constitucional e ao período do Estado Novo. Para nós entendermos o contexto da Revolução de 1930, nós precisamos recordar a situação brasileira e mundial no período imediatamente anterior à Revolução de 1930. A década de 20 foi um período em que o mundo estava vivenciando as melhorias, os avanços conquistados tanto na cultura, na economia, na política, e estavam afastando os fantasmas da Primeira Guerra Mundial. Porém, a crise de 1929 e a quebra da Bolsa de Valores de Nova York acabou com a estabilidade que existia até então. E a partir daí, muitas empresas foram à falência, houve o desemprego em massa, a economia mundial teve que frear novamente. E todos os países passaram a sofrer as consequências dessa nova crise econômica. Para o Brasil, a situação foi um pouquinho pior, porque economicamente o Brasil ainda vivia características do século XIX, ou seja, a nossa economia ainda era basicamente agrário e exportadora. E politicamente, nós vivíamos uma disputa interna pelo controle do poder que era conhecida como política do café com leite, ou seja, era a disputa entre as oligarquias cafeeiras de São Paulo e as oligarquias de Minas Gerais para manterem-se no controle do governo brasileiro. As eleições presidenciais se aproximavam e era a vez de Minas Gerais lançar um candidato à presidência da República. Mas o então presidente Washington Luiz, que era natural do Rio de Janeiro, mas que construiu a sua vida política em São Paulo, decidiu apoiar o também paulista Júlio Prestes a concorrer ao pleito, rompendo assim com a política do café com leite. Os mineiros ficaram inconformados com essa traição de São Paulo e decidiram apoiar uma chapa independente para as eleições presidenciais. E foi assim que o gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano João Pessoa entraram na história, formando a chamada Aliança Liberal, que concorreriam também às eleições presidenciais de 1930. As eleições aconteceram em março de 1930. E é importante lembrar que nesse período o voto era aberto, ou seja, qualquer pessoa poderia ver em quem o eleitor estava votando. O voto ele era negado para as mulheres não tinham o direito de votar e muitos deputados e senadores, apesar de eleitos, acabavam não assumindo os seus cargos por não estarem de acordo com os interesses do presidente da República. Processo que era famoso durante a República das Oligarquias e que era popularmente chamado de degola, que nada mais era do que um sistema de fraude eleitoral que acabava decidindo qual candidato que assumiria ou não o seu cargo, independentemente de ter sido eleito ou não. Júlio Prestes, o candidato paulista, acabou vencendo as eleições presidenciais, mas precisava esperar alguns meses até assumir a presidência. Enquanto isso, Getúlio Vargas e João Pessoa retornam aos seus estados e reassumem os seus governos. Tudo parecia estar encaminhado na política brasileira. Porém, aos poucos começam a surgir alguns grupos demonstrando descontentamento com o resultado das eleições presidenciais. Aliado a isso, 3 tiros a queima-roupa acabam mudando drasticamente o cenário político brasileiro. João Pessoa, o candidato a vice de Vargas,
na chapa que perdeu as eleições de 1930, foi assassinado. E essa morte acabou sendo usada como pretexto para dar início à Revolução de 30. A morte de João Pessoa estava relacionada a problemas internos da política de João Pessoa na Paraíba. Esses problemas estavam relacionados às altas taxas de impostos, que acabaram levando a processos revolucionários internos, entre eles o processo que culminou com uma guerra civil pela independência da cidade interiorana de Princesa, chefiada por José Pereira. Aliado a isso, João Pessoa também tinha seus desafetos pessoais, entre eles o advogado João Dantas, que fazia duras críticas à forma com que João Pessoa governava a Paraíba e acabou apoiando o processo revolucionário de Princesa. Como uma forma de se vingar do seu desafeto pessoal, João Pessoa acabou divulgando algumas cartas amorosas trocadas entre João Dantas e a professora solteira Anaíde Beiriz, e isso acabou sendo um escândalo muito grande, principalmente até pelo fato da professora ser solteira, porque analisando um contexto de sociedade machista da época, a índole, a moral dessa professora acabaram sendo totalmente destruídas. João Dantas passou a ser perseguido pela polícia por calúnia, por difamação ao governador e acabou fugindo para o Recife. Passado algum tempo, João Pessoa visita Recife e é nesse momento que o seu caminho com Dantas volta a se cruzar. Enquanto João Pessoa estava em uma cafeteria, ele acaba sendo atingido por 3 tiros a queima-roupa disparados por Dantas, que obteve assim a sua vingança pessoal. Esse assassinato acabou ganhando repercussão nacional, mas os motivos do mesmo foram divulgados de uma forma muito diferente das reais. Os apoiadores de Getúlio Vargas acabaram acusando Júlio Prestes, o candidato que venceu as eleições presidenciais, e o então presidente da República, Washington Luiz, de serem os mandantes do crime. E esse fato transformou João Pessoa num mártir que a Revolução de 30 precisava para ter início. E foi assim, então, que em outubro de 1930, a Aliança Liberal depôs Washington Luiz, dando início à Revolução e buscando meios de evitar que Júlio Prestes assumisse a presidência da República. O movimento revolucionário estava acontecendo ao mesmo tempo nos estados do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba. E esse movimento acabou tendo o apoio dos militares do movimento tenentista, apoiados pela classe média urbana e pelos trabalhadores, que estavam cansados da velha oligarquia política brasileira e queriam retirá-las de uma vez por todas do poder. Após alguns dias de combate, a Aliança Liberal vence as tropas do governo federal. Washington Luiz é finalmente deposto e substituído por uma junta militar que logo na sequência indica Getúlio Vargas para o cargo de presidente da República, tendo início assim o governo provisório, que se estendeu de 1930 até 1934. Após chegar ao poder, Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1891, fechou o Congresso e as assembleias estaduais e municipais, até que fosse convocada uma Assembleia Nacional Constituinte que elaboraria uma nova Constituição para o Brasil. Vargas acabou assumindo ao mesmo tempo os poderes do Executivo e do Legislativo, governando através de decretos-leis e centralizando o poder em torno de si mesmo. Algumas medidas muito importantes foram criadas nessa época. Uma delas foi a elaboração do Ministério do Trabalho, que passou a intermediar as relações trabalhistas entre patrão e empregado pelo governo e pelos sindicatos. Além disso,
foram criadas importantes leis trabalhistas, como a jornada de trabalho de 8 horas diárias, as férias remuneradas e a regulamentação do trabalho infantil e feminino. O café era um dos principais produtos que mantinham a economia brasileira, mas desde a crise de 29, esse produto vinha sofrendo no mercado internacional. As exportações diminuíram, não apenas em virtude da crise, mas também porque outros países passaram a produzir o café. Buscando solucionar o problema financeiro do Brasil, Vargas decidiu, no primeiro momento, comprar e estocar as produções de café dos agricultores. Porém, como a exportação não voltou a ser realizada normalmente, para evitar a quebra financeira, Vargas decidiu queimar os estoques de café e assim reduzir a oferta e manter os preços. Por um curto espaço de tempo, os problemas da economia brasileira foram solucionados. Basicamente, quase todo o recurso que era adquirido através da exportação do café, o Brasil usava para comprar produtos industrializados, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Mas, com a crise crescente e com a redução da exportação do café, o Brasil acabou tendo que diminuir a compra de produtos industrializados também. E isso fez com que o governo incentivasse e optasse por uma mudança drástica na economia nacional. E foi assim que o governo passou a incentivar o início da industrialização brasileira, principalmente da indústria de bens de consumo, que eram as indústrias que produziriam os produtos de necessidade básica da população. Então, a partir de 1930, a industrialização brasileira passa a, de fato, ter uma significatividade grande na nossa economia. Durante o governo provisório, Vargas substituiu os governadores dos estados por interventores, a maioria deles oriundos do movimento tenentista e de confiança pessoal do próprio Vargas. Para São Paulo, Vargas nomeou como interventor João Alberto, que era um tenentista, o que causou um descontentamento muito grande entre a oligarquia paulista, que queria um interventor civil e que fosse do estado de São Paulo. Buscando amenizar essa situação com São Paulo, Vargas decidiu então substituir este primeiro interventor por um interventor civil, mas sem dar-lhe autonomia para governar. Sem essa autonomia, o interventor civil desistiu do cargo e foi substituído por Manuel Rabelo, outro tenentista. Essas trocas de interventores em São Paulo fez com que o Partido Democrático Paulista, que inicialmente tinha apoiado a Revolução de 1930, acabasse se aliando ao Partido Republicano Paulista e formando a Frente Única Paulista, movimento revolucionário que contestava a falta de autonomia do Estado de São Paulo e também reivindicava a reconstitucionalização do Brasil, ou seja, passava a exigir que Vargas realmente fizesse uma nova Constituição para o país. Cedendo às pressões da Frente Única Paulista, o governo de Vargas aprovou o Código Eleitoral, o voto secreto e obrigatório, a representação proporcional e o voto feminino. Sim, foi apenas durante o governo provisório que as mulheres passam a ter direito ao voto aqui no Brasil. Nesta mesma época, foi criada a Justiça Eleitoral para combater as fraudes que aconteciam até então e organizar as eleições. Também foi marcada a data para acontecer a Assembleia Nacional Constituinte para maio de 1933. Esses avanços não impediram que vários movimentos revolucionários acontecessem, principalmente em São Paulo, exigindo a redemocratização imediata do Brasil. Entre esses movimentos, teve um em 1932, onde um grupo de estudantes opositores ao governo invadiram uma reunião
de apoiadores de Vargas, denominados Liga Revolucionária, e, obviamente, aconteceu um embate entre os dois grupos, e nesse embate 4 jovens foram assassinados. Foram eles Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O assassinato desses jovens deu origem ao movimento rebelde armado denominado MMDC. A morte dos estudantes serviu de estopim para que, em 9 de julho de 1932, tivesse início no estado de São Paulo a Revolução de 1932, também conhecida como Revolução Constitucionalista. Apesar de existirem alguns movimentos contrários ao governo federal em outros estados do Brasil, esses movimentos eram isolados, pequenos e foram facilmente controlados pelas tropas governamentais. Já em São Paulo, houve uma forte campanha de alistamento para formar o chamado Exército Constitucionalista. Vários jovens da classe média acabaram se alistando e muitas mulheres acabaram usando até mesmo as próprias joias para bancar os custos da Revolução. Mas como São Paulo ficou isolado nesse movimento contra as tropas do governo, que tinham um número de soldados bem maior e tinha uma superioridade bélica incomparável, São Paulo não conseguiu resistir por muito tempo e se rendeu em 1º de outubro de 1932. E chegava ao fim, assim, a Revolução Constitucionalista. Apesar de chegada ao fim a Revolução Constitucionalista, Vargas manteve aquilo que ele já tinha prometido aos paulistas antes mesmo de a Revolução acontecer na prática, e a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte ocorreu em maio de 1933, a nova Constituição brasileira foi elaborada e foi promulgada em 1934. Nessa nova Constituição surgiam algumas novidades e também traziam algumas características que já tinham sido aprovadas anteriormente. Entre essas características estava o sufrágio universal, garantindo o direito ao voto a todos, e o estabelecimento do ensino primário obrigatório e gratuito, o que vai mudar grandemente a forma de ensino brasileira, que até então era restrita a uma pequena parcela da população elitizada. Além disso, como uma medida transitória, a nova Constituição garantia que a primeira eleição presidencial após a promulgação desta Constituição seria através de voto indireto, ou seja, os integrantes da própria Assembleia Constituinte é que elegeriam o presidente da República, que assumiria o Brasil para um mandato de 4 anos. A Assembleia Constituinte elegeu Getúlio Vargas como o presidente da República, que deveria governar o Brasil pelos próximos 4 anos sem direito à reeleição. Com a indicação de Vargas pela Assembleia Nacional Constituinte, tem início então no Brasil a segunda fase da Era Vargas, que é o governo constitucional, ou seja, um governo onde Vargas foi eleito pelos representantes da Assembleia Nacional Constituinte e estava governando fundamentado na Constituição, de forma legalizada. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido um pouquinho mais da história do nosso país, que é uma história muito interessante. E não deixem de assistir o próximo vídeo, onde vou falar da segunda e da terceira etapa do governo Vargas, que foi o período constitucional e o período do Estado Novo. Até lá!